Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã eu gostaria de abordar um texto que vai falar que nós devemos fazer as coisas por amor e não por obrigação, ou porque simplesmente um pastor ele pede para a pessoa ela agir de tal forma. Tudo que você for fazer para Jesus, você tem que fazer por amor e não por obrigação. Tudo que você faz por obrigação se torna um fardo. Se você trabalha numa empresa apenas pelo salário, mas você não gosta do ambiente, você não gosta do que você faz, é uma escravidão. Se você trabalha num departamento e nesse departamento há uma situação que torna desagradável o seu trabalho, aí esse trabalho ele se torna um fardo, uma escravidão. Então, na igreja é a mesma coisa. Na igreja, as pessoas elas vêm para cultuar o Senhor, porém, assim, a igreja ela tem que ter disciplina, ela tem que ter decência e tem que ter ordem. Porque, assim, as cartas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, também 1 Pedro e 2 Pedro são cartas pastorais. E as cartas pastorais visam, entre vários assuntos, ter ordem no culto, ter disciplina no culto. As pessoas não podem fazer tudo o que querem no culto, inclusive nas vestimentas. A pessoa, quando ela tem encontro com o Senhor, ela se converte. Conversão, o que é? Você abandonar o pecado e se voltar para Cristo. Não basta apenas você abandonar o pecado e deixar de buscar o Senhor. E não adianta você buscar o Senhor e continuar no pecado. Conversão é você abandona o pecado, se afasta do pecado e se volta para o Senhor. Isso é conversão, metanoia. Então, quando a pessoa se converte, ela existe uma mudança na vida dela. Vou pegar o exemplo das mulheres, que é o assunto que eu vou abordar aqui nesse ensinamento, nessa instrução. As mulheres, por exemplo, elas vieram do mundo, elas se vestiam de forma extravagante, gostavam de se vestir de forma sensual, como nós vimos na moda de hoje em dia, né? Principalmente na época do calor. As moças elas costumam usar uns decotes bem abertos perto dos seios, e nós sabemos que o propósito é chamar a atenção dos homens, né? Muitas mulheres também andam com a barriga, mostrando a barriga com piercing no umbigo. Nós vemos aí na nossa cultura, né? Principalmente na época do calor, no frio também, mas é mais na época do calor, com shorts bem curtos e apertados, né? Elas fazem isso com o objetivo de dar realce aos glúteos, ou mini saias muito curtas, né? Isso aí é quando elas estavam no mundo, elas não tinham conhecimento da palavra. E a Bíblia diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. E no versículo 33 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando ela vem para a igreja, ela pode vir dessa forma, né? Só que quando ela aceita o Jesus, ela se lamenta pelo pecado, ela aceita o Jesus, ela passa por um processo de conversão. Então, ela é uma mulher que vestia de forma sensual, e de forma extravagante e sensual, como eu citei assim as formas que as moças usam, né? Nós vemos aí, as mulheres usam, os jovens usam, né? Então, na conversão, ela vai se converter não porque o pastor, não porque o diácono, não porque o cooperador, principalmente o pastor, ele vai falar: olha, aqui você deve andar de forma decente, você não pode andar dessa forma, não. Ela vai ler a Bíblia, a própria palavra, né? Se ela vai se sentir incomodada da forma como ela veste. Ela não vai se sentir bem. Ela vai olhar no espelho e vai perguntar para o Senhor: Senhor, essa vestimenta é vestimenta de eu ir para o culto, de eu ir para a escola? Essa vestimenta de eu estar em público, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para a escola, quando eu trabalho, é correto essa roupa? Ou essa roupa é de ficar em casa com a família? Aí o Espírito vai falar, o Espírito Santo vai falar com ela:
E ela vai mudar a forma dela vestir, ela vai largar as roupas sensuais dela, que eu citei, a extravagância, ela vai mudar, também muito pinturas exageradas também, né? Tudo que é exagero faz mal, né? Então, assim, ela vai mudar isso aí, mas não é porque alguém falou, ó, você tem que parar com isso daí, porque isso aí é pecado, isso aí desagrada o Espírito Santo, isso aí é vestimentas de prostituta, né? Que está lá em Provérbios capítulo 7, não é porque alguém falou isso que ela vai... Não, ela vai se sentir incomodada, o Espírito Santo vai incomodar ela. Ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir uma mulher vulgar, uma mulher indecente, ela não vai ter coragem de sair disso aí, porque o Espírito Santo vai incomodar ela. Ela vai se sentir de uma forma indecente, uma mulher imoral, uma mulher sem pudor. Então ela vai se sentir muito envergonhada em estar em lugares públicos dessa forma. A única maneira que ela vai poder se sentir confortável é em casa, com seu marido, junto com a família. Em lugares públicos, jamais ela usar novamente essas vestes, né? Então, assim, agora, se a pessoa, ela deixa de utilizar essas roupas aí, que eu citei, que decotes muito abertos perto dos seios, shorts apertados dando realce aos glúteos, ou mini saias, né, saias muito curtas, barriga mostrando a barriga com peixe no umbigo, ou calças muito desapertadas, dando realce aos glúteos, enfim, roupas sensuais, roupas de mulheres indecentes e imorais, que está em Provérbios capítulo 7. Se ela deixar de abandonar porque alguém falou para ela, e ela não se sente incomodada, eu quero dizer para você que ela está fazendo isso não é porque ela teve uma conversão, não é porque o Espírito Santo regenerou o caráter dela, não, ela está fazendo isso porque alguém mandou. Então, assim, ela está fazendo algo forçado, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, depois eu vou até ler lá depois. Se o Espírito Santo convenceu ela que isso está errado, isso vai gerar o coração dela, que isso ela vai se sentir incomodada, porque quando você tem intimidade com Deus, você vai ter a santidade. A santidade ela vai mudar o seu modo de pensar, ela vai ter uma metanoia. Então, assim, você jamais vai se apresentar, você não vai se sentir bem sendo uma mulher imoral, profana, sendo uma filha de Deus, uma mulher santa, que a santidade tem a ver com vestimenta, sim. Quando a vestimenta torna uma mulher sensual, imoral, indecente, ela sabe que isso está entristecendo o Espírito Santo. Então, se o Espírito não incomodar ela sentir dessa forma, houve uma conversão. Mas se ela não sentir, ela fazer isso de forma obrigada, porque alguém falou na igreja, o pastor, quero dizer para você que essa jovem ela está sob um jugo, uma escravidão, porque ela não sofreu, não passou pelo o processo de transformação. Tá? Eu vou ler o texto aqui, que começa com 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Eu li a Bíblia NVI, nova versão internacional. Agora eu vou estar lendo a Bíblia King James, a Bíblia King James, a mesma passagem, mas está em outra versão, em outra tradução, em outra versão. Diz aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviam em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Piedade é santidade, tá? E agora eu vou estar lendo a Bíblia de Estudo NAA, a Bíblia de Estudo N. Agora eu vou estar lendo a Bíblia NAA, aliás, eu vou estar lendo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Diz aqui que, do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos,
mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então agora, para completar, eu vou estar lendo a Bíblia de Estudo NA Nova Almeida atualizada, e diz aqui: da mesma forma que as mulheres em traje decente, ser frente com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então, agora eu vou estar lendo aqui, novamente, o versículo que eu li, né? Que é da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então agora eu quero estar lendo agora o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, ele vai tratar sobre amigo de Deus e escravo, que eu falei sobre escravidão aqui. Então é bom a gente separar de escravo e de amigo. Agora aqui é o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, João ele é conhecido como discípulo amado. João é o discípulo amado. Também foi apelidado por Jesus de filho do trovão, ele e seu irmão Tiago, Boanerges. E tanto o Evangelho de São João foi escrito por discípulo João, que é o discípulo amado, ou o discípulo amor, e também é conhecido como filho do trovão. Ele e seu irmão Tiago foi apelidado por Jesus como filho do trovão Boanerges. Ele, junto com esses dois, João e Tiago, junto com Pedro, faziam parte do ciclo de intimidade, do ciclo mais próximo de Jesus, do ciclo mais íntimo de Jesus. João escreveu o Evangelho de São João. O Evangelho de São João ele é endereçado aos gregos. O apóstolo João também escreveu a primeira epístola de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João. Essas epístolas fazem parte da Epístola Gerais. E também o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse. O nome de João significa favor divino. E agora eu vou estar lendo aqui a passagem. A passagem que eu leio é um versículo que eu vou estar lendo do capítulo 15 de João. O capítulo 15 de João, ele fala, Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele estava dando as últimas instruções, né? Ele fala do cântico da vinha, né? Mas aqui eu vou citar aqui o versículo que eu quero passar para os irmãos, que é o versículo 15. Vocês não me escolheram, só, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Agora eu separei aqui as notas dessas Bíblias, que é da Bíblia NVI, da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, da Bíblia de Estudo NA Nova Almeida Atualizada e também da Bíblia de Estudo King James. Então eu separei a nota dessas 4 Bíblias para nós entendermos o que significa esse versículo que eu acabei de ler agora, que eu vou ler novamente. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. E o servo é o escravo, né? Então eu vou ler aqui, rapidamente, a nota dessas Bíblias, né? Então eu vou ler aqui a Bíblia de NVI, vou separar aqui. João 15:15. O servo é um simples criado que faz o que o seu senhor ordena e muitas vezes nem compreende as razões do que tem que fazer. Jesus, porém, confia tudo a seus amigos. João 16:12 também fala: tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Agora nota desse versículo de João 16:12. Diz aqui: não pode suportar agora, pode se tratar de mais do que vocês podem compreender agora.
Entendemos que, embora Jesus tenha deixado seus discípulos saber tudo o que teriam condições de assimilar acerca do plano do Pai, a revelação ainda não estava completa. O Espírito revelaria o restante no devido tempo. Agora sim, a nota de João 15,15 da Bíblia de Estudo NA, novamente atualizada. Vocês são meus amigos. Indica um nível impressionante e confortável de interação pessoal com aquele que é também o eterno, onipotente Criador do universo. No Antigo Testamento, somente Abraão é chamado de amigo. Eu citei aqui, está em 2 Crônicas, 27, que era a parte quando está lá Josafá e vem os amonitas, vem os etíopes, vem várias pessoas para querer tomar a cidade lá, né? O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Agora, outra vez referência falando que Abraão é amigo íntimo. Isaías 41:8 diz aqui, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. E eu também falo aqui que é a forma implícita de Moisés, também é chamado de amigo, são chamados amigos de Deus. Aqui Jesus estende este privilégio a todos os crentes obedientes. De Moisés, que ele chama de amigo, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Amigo é íntimo, amigo você confidencia a sua intimidade, né? Então, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a ter intimidade, você vai ser íntimo. E como você adquire intimidade com o Espírito Santo? Uma pessoa íntima, uma pessoa próxima. Você lendo a palavra de Deus. Você passa bastante tempo lendo. Eu estou falando de pessoas que vêm para o Evangelho e elas, para o Evangelho não se tornar um julgo, um ato escravizador, desagradável, algo assim, sufocante, né? Porque se a pessoa vem para a igreja e ela usa roupas decentes, roupas de mulheres, assim, por exemplo, como mulheres decentes, mulheres santas, né? Que a Bíblia fala, ela veste como vestimento de mulheres santas, e ela se sente sufocada vestindo roupa de mulheres santas, mulheres decentes, mulheres tementes a Deus. Ela se sente assim como se fosse algo sufocante, um jugo, algo escravizador. O que eu recomendo para essas mulheres que ela sente mais, ela sente mais vontade que as roupas que ela usava antes, que era shorts apertados para realçar os glúteos, decotes bem abertos perto dos seios, barriga de fora mostrando pince, ou calças muito apertadas para realçar os glúteos. Só ela sente mais vontade da forma antes do que usar roupa de mulheres santas, né? Mulheres tementes a Deus, mulheres que têm pudor. Então, se elas acham sufocante, o que eu recomendo é ter uma intimidade mais próxima. A intimidade mais próxima que eu recomendo, que todos dão, né, as pessoas que instruem, é a pessoa ler a Bíblia diariamente. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais o Espírito Santo vai se transformar. Por quê? Porque você vai se unir ao Espírito Santo e você vai começar a ter os atributos comunicáveis do Senhor Deus, que é a santidade, pureza e justiça. São os atributos comunicáveis. Quais são os atributos não comunicáveis? Onisciência, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Onisciência, o Senhor sabe todas as coisas. E também onipresença, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são os atributos do Senhor Deus que não são comunicáveis. Agora, os atributos comunicáveis são santidade, pureza, justiça. Esses são comunicáveis porque nós temos que ter esses atributos quando nós nos aproximamos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ser transformado. Você vai se aproximar através de Deus, através da leitura da palavra.
Então, gaste mais tempo lendo a palavra, estudando ela, meditando nela. Você vai se amoldar à palavra de Deus. Antes, você era amoldada ao mundo. Eu vou ler aqui os textos que eu vou para dar. Antes você era amoldado ao mundo, mas quando você se aproxima do seu Deus, você começa a se amoldar ao caráter de vida de Deus, que são os atributos de comunicação, santidade e justiça. Vou pegar aqui Romanos capítulo 12, que eu quero tratar sobre esse assunto, que é... Um minutinho só. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Diz aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. Outras traduções falam: não se conformem. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra passagem está escrito assim: não se conforme ao padrão deste mundo. Agora eu vou pegar ler Tiago 4,4. Tiago 4,4. Eu quero citar aqui Tiago 4,4, que diz aqui: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Eu vou ler só numa outra tradução da Bíblia, essa passagem de Tiago 4,4, que parece que fala infiéis. Deixa só, Tiago 4,4, vai falar aqui também. Tiago 4,4, diz aqui: gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Agora sim, então, assim, aí que acontece, aí você vai lendo a Bíblia todos os dias, que a Bíblia é um espelho, você vai estar lendo todos os dias, aí o Espírito Santo, você vai se amoldar à aparência do Senhor, que é santidade, pureza e justiça. O Espírito Santo, ele está adornando, enfeitando a sua noiva para se encontrar com o noivo. Então, assim, a noiva ela é santa, pura e sem mácula e sem mancha e sem ruga. Então, o Espírito Santo nos adorna quando você se aproxima dele, aí você se amolda. Por exemplo, eu costumo comparar com um camaleão, né? Se você ter amizade com o mundo, você vai se amoldar ao mundo. Mas se você ter amizade com Deus, você vai se amoldar ao caráter de Deus, que é santidade, pureza e justiça. Agora, eu quero falar uma coisa muito importante também, porque nós temos que ter cuidado com as heresias, porque tem pessoas que entram na cabeça dos novos convertidos, que não tem resistência pessoal e falam: olha, não tem problema, é assim mesmo, porque hoje em dia, na nossa sociedade, as igrejas estão muito libertinas, então não existem restrições. Então você pode ver que tem mini saias nas igrejas, mulheres vestidas de forma indecente, que eu li aqui no vários textos, né? Grave bem essa passagem, viu? Essa mais é para as mulheres. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Não existe bem. Mas olha, esse estudo aqui não é para ser um jugo, uma escravidão. É para ser algo que você faz com amor. Tudo que você não faz com amor é um jugo, uma escravidão, tá? Então agora eu vou pegar aqui 2 Pedro, que vai falar aqui. Versículo 18. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eu vou ler a nota desse estudo. Diz aqui: palavras de vaidosa arrogância. Palavras que soavam impressionantes ao novo convertido, mas na realidade nada tinham para oferecer. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir.
novos convertidos que acabaram de ser separados dos amigos pagãos, novos convertidos que se separaram do mundo e vieram para a igreja. Aí são vítimas desses falsos profetas. Diz aqui, os falsos mestres depravados fazem de vítimas os recém-convertidos que ainda não tiveram a oportunidade de resolver a resistência espiritual. Versículo 19, prometendo-lhes liberdade, provavelmente a liberdade das restrições morais. Então, os falsos profetas, eles prometem liberdade das restrições morais, ou seja, não tem problema, você pode ficar com a saia da Anitta dentro da igreja, com shortinhos apertados, você pode ir com decotes bem abertos dos seios, que Deus ele quer só o seu coração, né? São palavras que os falsos mestres ensinam, né? Mas isso é uma heresia, né? Porque a conversão é de dentro para fora, mas quando a conversão ela é de dentro para fora, o exterior também ela vai se transformar, né? Então, vamos lá. Prometendo liberdade, provavelmente liberdade das restrições morais. As restrições morais que é a lei moral, a lei mosaica, ela ainda continua em vigor. O que foi banido foi as leis cerimoniais, comer certo tipo de alimentos e também a circuncisão. Mas a lei moral, que é a lei mosaica, ela continua em vigor. Ela vai continuar até a glorificação, onde não vai ter mais pecado, então a lei vai encontrar o pecado para destruir, para matar, né, para condenar. Isso, e a glorificação é só lá no céu. Olha aqui, exatamente os que prometem a liberdade da escravidão, as regras e aos regulamentos são escravos da depravação, libertos da lei, caíram na escravidão ao pecado. Libertos da lei, caíram na escravidão ao pecado. Que a lei ela serve para quê? Para botar ordem, né? Por exemplo, assim, você não pode beber antes de dirigir. A lei tem esse propósito de proteger a vida das pessoas, né? Se não tivesse lei, a pessoa queria ter relação com crianças, então podia fazer que não tem ninguém proíbe. A pessoa podia fazer o que quiser, é terra de ninguém, né? Então a lei é para proteger o cidadão, né? E as leis espirituais também é para proteger o caráter da pessoa, né? Para a pessoa ser uma pessoa de caráter, ou ter o caráter divino, né? Santidade e pureza, né? Então, quer dizer, não pode, a lei moral ela continua em vigor, assim, que ela leva a pessoa a ter uma vida ética e moral, né? É uma pessoa sem princípios morais, é uma pessoa depravada e o Espírito Santo as prostitutas, né? Diz aqui, está lá em Provérbios capítulo 7. Libertos da lei, caíram na escravidão ao pecado, e a liberdade foi transformada em licitude. Quer dizer, transformaram a liberdade, que é o Espírito Santo nos chamou a liberdade. Mas nós não podemos usar a liberdade como licenciedade para poder pecar. Vou ler esse texto aqui em Gálatas capítulo 5, que as pessoas confundem a coisa. Nós estamos no tempo da graça, mas nós não devemos usar a liberdade como licenciedade para poder pecar, né? Então as pessoas confundem as coisas, né? Mas o que eu quero deixar bem assim registrado é que você não deve fazer as coisas por obrigação, simplesmente porque alguém está mandando, aí você faz. Não, tem que ser por amor, tá? Então, continuando aqui, Gálatas capítulo 5, rapidamente aqui, Gálatas capítulo 5, e eu quero falar aqui rapidamente, Gálatas capítulo 5, vou ler aqui, ó. Aqui, um momento só, vou ler aqui, ó, deixa eu só, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam os outros pelo amor. Bom, versículo 13, né? Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, né? Liberdade não é licenciosidade. Liberdade não é licenciosidade, mas liberdade de servir a Deus e ao próximo com amor, tá? Então, quer dizer, não faça nada para Deus por obrigação, sendo sufocado, faça por amor, não faça com algo sufocado, como um jugo. Tudo que você faz obrigado é um jugo, tá? Então, não entra nessa conversa, olha, você veste de forma decente, de forma santa, só por causa que o pregador, o pastor, ele vai pregar a palavra, Timóteo 2,9, e você vai se sentir como se estivesse sendo ferida pela palavra, tá bom, irmão? Então esse recado é mais para as irmãs, tá?
Então, fique com Deus, tenha um bom dia e siga a dica aí. Medita bastante na palavra de Deus, se aproxime em oração, jejua, leia bastante a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Você orando, você falando com Deus. Então, procure ter mais intimidade com Deus. Leia bastante e você vai ter certeza que o Espírito Santo vai fazer a conversão na sua vida, a metanoia, e você vai ser transformada de uma mulher imoral, sem pudor, vai se tornar uma mulher santa de Deus, tá? Fique com Deus e tenha um bom dia.